morte tem um cheiro doce no terraço de cobertura. Era uma noite paulistana perfeita, a brisa suave, as luzes da cidade estendendo-se como um tapete cintilante. Mônica estava deslumbrante, seus cabelos escuros caíam em ondas, o vestido vermelho realçava sua pele. Ela era arte, poesia, meu mundo, conversávamos sobre o futuro. Nossos sonhos, o vinho tinto, parecia a cor do nosso amor. Ela sorria, e eu me perdia naqueles olhos profundos, olhos que eu jurava conhecer, os pássaros, mesmo à noite. Era uma constante ali, pequenos pardais ousados que vinham visitar nosso oásis. Ela gostava disso. Dizia que eram mensageiros, então ela pegou um deles, um pardal miúdo, estava ferido. No canto do parapeito, e ela o segurou com uma delicadeza assustadora, eu sorri, princesa Disney. Eu brinquei. Ela não sorriu de volta. Seus olhos, eles mudaram. Um brilho faminto, eu nunca tinha visto aquilo, não nela. O pardal guinchou. Não era um guincho de dor, era de terror puro. Mônica, então, com os dedos finos, começou a fazer algo. Uma espécie de girl dinner, ela chamou. Mas não para nós, não para mim, era para o pássaro, mas o pássaro não comeria. Ela desmembrou o pequeno corpo com uma precisão cirúrgica. Os ossos estalavam. Um som abafado, quase íntimo cheiro, metálico, doce e metálico. Seu olhar se voltou para mim, o brilho faminto ainda lá, mas agora havia uma pergunta gélida, cortante. Eu também não estava no menu, meu corpo congelou. Meu sangue escorreu para os pés. O que eu vi não era Mônica. Nunca foi em um mundo lindo e perfeito. Se estilhaçou naquele instante. Em 1000 pedaços de carne e osso, aquela pergunta, eu também não estava no menu. Congelou meu sangue, o cheiro metálico da morte. Aquele odor doce e nauseante pairava. Tentei em vão mentir para mim mesmo. Mônica continuava linda, linda demais. Mas o véu caiu, seus olhos, antes oceanos, agora abismos. Eu a observava em cada movimento, em cada sorriso. Uma máscara. Comecei a notar os animais, os pombos no parapeito, antes barulhentos. Agora quietos, seguiam-na com os olhos, ou fugiam, ou riam dela como se pressentissem algo. Certa vez, um vira-lata na rua latiu para ela. Um som estridente de puro pavor. Mônica apenas sorriu, um sorriso gelado. Ela sempre evitava a carne vermelha, dizendo que não fazia bem. Contudo, eu via sua boca salivar quando eu comia. Um desejo contido, quase animal. Minha cabeça girava, eu precisava de respostas e comecei a fuçar escondido. Como um rato em sua própria casa, achei o que procurava. Primeiro, na gaveta de meias, um osso minúsculo, polido não de galinha, mas de um pássaro pequeno, perfeito demais para ser acidental. Depois, um diário escondido embaixo de roupas. No fundo do armário, as páginas revelavam desenhos grotescos, mulheres com asas, olhos famintos, anotações em uma caligrafia elegante, mas perturbadora, ciclos da lua, nutrição especial. A carne mais doce, meu estômago embrulhou. Busquei na internet. Desesperado, desaparecimentos Barueri, animais sumindo alto de pinheiros. Encontrei notícias antigas, um veterinário sumiu. Uma senhora que criava canários desapareceu. Datas que coincidiam com pessoas que Mônica conheceu casualmente. Ela notou minha mudança. Claro que sim, seus olhos me seguiam como os de um predador avaliando a presa. Você está pálido, amor, ela disse. Precisa se alimentar melhor. O tom era doce, mas a ameaça, clara, cluliafano. Deixou um besouro morto na minha escrivaninha, perfeitamente colocado. Um aviso. Eu não dormia, mal comia, estava sendo caçado na minha própria casa. Afundei em fóruns obscuros. Em lendas urbanas e folclore, mulheres pássaro, sedutoras aladas, descrições vagas, mas assustadoramente familiares, beleza sobrenatural, conexão com aves, alimentavam-se da essência vital. Mônica não era humana, a ficha caiu, pesada e gelada. Eu não estava louco, ela era um monstro, e eu, o próximo prato, o ar rarefeito do interior de Minas Gerais, deveria ser um alívio. Não era. Mônica me arrastou para uma casa de campo, longe de tudo, longe de qualquer ajuda. Ela sabia que eu sabia seus olhos, antes doces,
agora carregavam um conhecimento antigo, faminto, faminto. O jantar era à luz de velas, uma farsa macabra. Ela sorria, contando histórias, lendas de criaturas belas que se alimentavam de paixão, de carne. Cada palavra era um veneno gélido. Dizem que elas voam, ela sussurrou. O vinho tinto manchando os lábios. Seduzem, e depois a refeição, a essência, a vida. Meu coração batia como um tambor de guerra. Eu era a próxima essência, a próxima vida, a casa de campo, um túmulo. Tentei argumentar minha voz, um fiapo. Ela apenas riu, um som seco, como ossos quebrando. A taça de vinho caiu da minha mão, o líquido escuro escorrendo pelo tapete, um erro. O sorriso dela se desfez, seus olhos, antes castanhos, viraram fendas negras, profundas. Meus músculos travaram, eu vi as unhas, que antes acariciavam meu rosto, se alongarem, pontas afiadas como navalhas. A pele dela esticou, quase rasgando, um sussurro gutural. Como o farfalhar de milhares de asas, escapou de sua garganta. Não era mais Mônica, mas sim algo antigo, algo faminto. Ela avançou rápida e desumana, sentiu o ar gelado. O cheiro de terra molhada e sangue. Um pânico cego me impulsionou. Eu me joguei pela janela, o vidro estilhaçando em 1000 pedaços, um corte profundo no braço. Mas a dor era secundária, a fuga era tudo. Corri pela mata fechada, galhos chicoteando meu rosto. Eu ouvi o farfalhar. Ela estava perto, pássaros, de todos os tipos, erguiam voo ao meu redor. Seus olhos, pequenos pontos negros, me seguiam, eram os olhos dela. Eu mal conseguia respirar, cada passo era uma agonia, a mata se abria para uma estrada de terra, eu estava ferido. Sangrando, um carro passou, mas não parou, ninguém pararia, ninguém acreditaria, estava sozinho, completamente. A perseguição não era apenas dela, mas de tudo que voava. Eu sabia, ela não me deixaria ir. A cidade, a alguns quilômetros, parecia um refúgio impossível. Mas eu tinha que tentar. Os pássaros, agora mais numerosos, formavam uma nuvem escura no céu. Um coro macabro me guiava para a morte ou para a chance final. Eu podia sentir o hálito frio dela nas minhas costas. A caçada havia começado de verdade e eu era a presa. A cidade era um labirinto, mas eu corria cada viela escura, cada beco molhado. Um passo mais perto do fim, os pássaros, uma nuvem negra e cacofônica, me perseguiam, seus olhos minúsculos. As lentes de Mônica, meu corpo ardia, a perna sangrava. Eu não aguentaria muito tempo. Desabei na entrada de um prédio antigo, esquecido, o velho arquivo municipal no centro de São Paulo. Portas de madeira maciça, janelas gradeadas, parecia um mausoléu. Entrei, a escuridão me engolindo, o cheiro de papel velho e mofo me sufocando, um lugar de histórias, de segredos guardados. Talvez, de respostas, eu tropecei entre estantes gigantes, pilhas de documentos empoeirados. Precisava de algo, qualquer coisa. A visão de Mônica, seus olhos famintos, me impulsionava. Meus dedos arrastavam-se por lombadas de couro, por manuscritos amarelados. Foi então que eu vi um volume sem título. Apenas um símbolo gravado, uma espiral com asas, abri. As páginas quebradiças, desenhos, criaturas aladas, belas e aterrorizantes, hárpias, não, harpias urbanas, lendas brasileiras, adaptadas, esquecidas. Ali estava a verdade. Mônica não era uma mulher, era uma entidade ancestral, um parasita. Ela se alimentava da paixão, da vida, da carne, atraía as vítimas com beleza, com charme. O texto dizia que ela controlava os pássaros, seus olhos, seus mensageiros, e a fraqueza era um canto antigo, um som que quebrava o elo dela com sua forma humana, forçando-a a se revelar, abanindo um canto de repúdio, de negação da sua existência neste plano, um som, o farfalhar de milhares de asas. Mônica estava aqui, ela surgiu da escuridão. Seus olhos brilhando como brasas, um sorriso lento e cruel. Você chegou ao fim, meu amor. O jantar está servido. Eu não tinha tempo. Respirei fundo, a dor queimando em meus pulmões.
Olhei para ela, para a criatura disfarçada. Você não vai me ter. Comecei o canto, as palavras saíam roucas, mas com uma força que eu não sabia que tinha, era um som gutural. Quase um lamento. Mônica parou, seu sorriso vacilou, seus olhos se arregalaram, seu corpo começou a tremer, a pele esticando, rasgando, suas unhas se alongaram em garras retorcidas. Os traços bonitos de Mônica derreteram, revelando uma face pálida, quase esquelética, os olhos, buracos negros, asas membranosas, como as de um morcego gigantesco, brotaram de suas costas. Rasgando o vestido, um bico afiado e curvado surgiu em seu rosto. Ela era grotesca, uma harpia. Os pássaros lá fora enlouqueceram, batiam nas janelas. O turbilhão de penas e bicos tentava entrar. Mônica soltou um grito, um som que perfurou meus ouvidos. Como 1000 facas raspando o vidro, ela avançou, as garras estendidas, o bico aberto. Exalando um hálito pútrido, eu continuei o canto, com toda a minha alma. A melodia antiga ressoava, um escudo. Ela hesitou. A criatura se contorcia. Parecia em agonia. O ar ao redor dela se distorcia, uma fumaça escura começou a sair de seu corpo. Com um último esforço, gritei as palavras finais do canto, uma luz branca e cegante irrompeu de Mônica. Consumindo-a, ela se desintegrou, em segundos, não havia mais nada, apenas um monte de penas negras e pó, o cheiro de enxofre e morte preencheu o ar. Os pássaros lá fora silenciaram. Os pássaros. O silêncio era ensurdecedor. Eu caí, exausto, ferido, mas vivo. Eles me encontraram horas depois, no meio dos escombros. Eu estava em choque. Mal conseguia falar. Mônica, a mulher que eu amei, havia desaparecido sem deixar vestígios para o mundo comum. Ninguém acreditou na minha história. Acharam que era delírio, trauma. Mas eu sei. Eu vi. A verdade é um fardo pesado. O mundo esconde horrores indizíveis à vista de todos. Mônica foi detida, sim, a harpia urbana banida, mas outras como ela, quem sabe onde se escondem. Esperando a próxima paixão, a próxima presa, a história da harpia urbana termina aqui. O ciclo foi quebrado, mas o medo nunca vai embora. E você, o que faria no meu lugar, contaria a verdade. Mesmo que ninguém acreditasse, deixe sua opinião nos comentários. Se você sobreviveu a essa crônica de terror. Não se esqueça de se inscrever no canal para mais histórias como essa. Temos histórias todos os dias, 2 vezes ao dia, não perca.